Boa noite a todos, Peralta falando. Segunda-feira, dia 7 de novembro, estamos aí juntos mais uma noite para a gente conversar sobre o mercado e eu passar a minha visão aí do que eu acho do mercado. Vamos começar então com o Bovespa. Modificou muito pouco em relação à análise de sexta-feira. Né? O mercado diário, a gente não tem grandes modificações feitas de maneira muito rápida no mercado, isso é normal acontecer. E a minha opinião se mantém exatamente a mesma para ver, para mim, um pivô de alta ou uma suposta onda 1 montada aqui. Tá? O problema é que dentro da minha metodologia, dentro da minha maneira de operar no mercado, o mercado teria que cair para eu poder comprar. Não, mas e se romper? Para mim já rompe muito esticado, muito perto. Eu só compro papel que tenha oscilador do lado oversold. Ponto. Seja fundo da 2, seja fundo da 4, seja movimentos dentro da tendência. É importante que vocês tenham esse conceito. Os osciladores, eles são muito legais para te colocar num timing certo do mercado, se você souber interpretar qual a importância deles em relação ao movimento gráfico que está acontecendo. Então, nesse caso, para mim, o mercado teria que cair até essa região aqui, no mínimo, entre 56 e 53.500 pontos, com os osciladores chegando aqui aonde eu desejo que ele chegue. Tá? O Dow Jones tem uma posição também muito parecida com o nosso mercado. Porque também, para mim, isso aqui também é uma grande onda 1 do Dow Jones que deveria corrigir para que essa compra fosse mais segura. Sendo que aqui o oscilador do Dow Jones já está quase do lado onde eu gosto, que seria o comprar sempre no lado vendido para vender, sempre comprar no fundo do lado vendido para vender no topo do lado comprado, desde que essa compra seja feita também baseada nos nossos estudos de Fibonacci, no estudo de comportamento do movimento de preços, e tanto para baixo quanto para cima. Tá? Então você tem que associar a movimentação dos preços, o conhecimento que a gente tem da movimentação dos preços, em relação aos osciladores, usar ambas as situações a nosso favor, tá? Tentando buscar bons pontos de suporte com o oscilador vendido para fazer compra e buscar bons pontos de resistência com o oscilador sobrecomprado para fazer venda. Esse para mim é o grande segredo no mercado e é aí que eu baseio toda a minha atividade como investidor, como trader do mercado. Tá? Petrobras, vamos então seguir a nossa ordem. Petrobras bem forte, segue o movimento de alta. E aí esse FIBO aqui ele poderia sair. Olha, o objetivo do movimento de Petro seria, bateu num objetivo hoje, que seria 22,76, tá? Então é um objetivo e existe aqui a possibilidade dele vir testar a linha de tendência de baixa. Como é que eu posso comprar um papel desse, gente, nesse nível aqui? Não tem como. Os osciladores aqui estão me vendendo, estão mandando não entrar. Certo? Então eu tenho que ficar de fora e aguardar ver o que vai acontecer. Vale 5, tem aqui uma ideia, não é um gráfico, como eu já disse, que para mim esteja muito claro, esse gráfico para mim realmente não está claro, existe possível aqui uma onda 2, alguma coisa relacionada a isso, tá? Uma onda que a gente chama de onda 2 complexa, mas realmente está muito confuso esse papel. O oscilador aqui em cima me impede de pensar em compras pelo método que eu uso, pela visão que eu tenho de mercado. Tá? Vamos lá, seguindo então no ramo da siderurgia, vamos entrar em Gerdau. Gerdau aqui segue um mesmo padrão. A grande compra de Gerdau, na minha opinião, foi essa compra que poderia ter sido realizada aqui. Ó. Eu particularmente não fiz e confesso que bobeei. Tá? Aqui foi uma grande compra para se fazer. Tá? E quem comprou aqui poderia estar pondo o stop aqui garantindo um lucraço aí de 15%. Tá? O que pode acontecer com esse papel? Se o mercado der uma enfiada mais forte, isso pode voltar. Vamos ver onde está a nossa média está aqui embaixo, então o preço pode vir aqui. A outra possibilidade que existe é
A segunda possibilidade seria o mercado lateralizar aqui nessa região e os osciladores vão caindo, mesmo com o mercado andando de lado. Eu vou mostrar o exemplo do que eu acho. E o terceiro é o mercado explodir para cima, isso aqui ser rompido com volume importante. Aí não tem jeito, se isso aqui for rompido com volume alto, etc., a gente vai entrar comprando para tentar vender aqui nessa resistência. Mas não é o tipo de trade que eu gosto de fazer, certo? O exemplo que eu dei aqui da lateralização, eu vou abrir aqui um parêntese na história da siderurgia para a gente dar uma olhada em Cosan, que é exatamente o que eu já comentei no vídeo também com vocês. Olha, se vocês olharem a Cosan, ela, na minha opinião, rompeu aqui um pivô de alta, teve uma compra que eu fiz aqui nessa região, certo? Eu estou comprado no papel a R$23, e aqui está permitindo a quem não comprou comprar. É o que pode acontecer com o Gerdau. Reparem que aqui o oscilador já começa a cair, mesmo sem o preço cair forte. Quando ele rompeu isso aqui, eu avisei que poderia haver essa correção aqui no nosso vídeo, no nosso bate-papo. Essa correção aqui a gente chama que é uma correção no tempo. Isso aqui é uma correção no preço, ou seja, o preço aqui, desculpa, o preço aqui caiu 13% em 11 dias. Aqui, ó, se vocês pegarem desde que rompeu, ó, nós já temos aqui 14 dias e 2 semanas aqui, gente. E o preço praticamente está estagnado entre 27 e pouco e R$26. Então eu particularmente tenho posição nesse papel. Eu estou comprando o Cosan aqui nesse nível. Isso pode acontecer com Gerdau. Os objetivos da nossa venda seriam 30,21 e principalmente 32,88, que geralmente é onde vai lá a segunda expansão de Fibonacci, é o grande target, é o grande alvo de todo mundo que opera movimento de pivô. Então, vamos voltar aqui então para a nossa rotina. Siderurgia CSN-A3, pivô montado, rompeu, compra com stop curto, recaiu. Eu preferiria que o mercado como um todo caísse, na minha opinião seria o ideal. Bovespa caísse, CSN caísse, todo mundo caísse, me desse chance de comprar com o oscilador vendido. Essa é a grande operação para mim, essa é a grande coisa que eu gosto de fazer no mercado, tá? Use Minas, um gráfico muito estranho, muito esquisito, tá? Existe uma possibilidade aqui de isso ser um pivô de alta, mas um pivô cujo esse fundo aqui foi quase no fundo da 2. Esquisitíssimo. O oscilador aqui não está me permitindo comprar, montar posições no Uzi Minas. Eu, nesse nível de preço, eu não olho para o Uzi Minas, tá? BVMF3. O papel aqui tentou romper, tá vendo? E voltou para dentro do pivô. O oscilador aqui, ó, ele já começou a dar um sinal vendido. E o ideal seria que seguisse caindo para os suportes de Fibonacci com o oscilador vendido. Aqui foi uma bela compra. Quem comprou aqui a R$ 8,59 comprou muito bem. Pode trabalhar inclusive com lançamento coberto de opções, tá? Um outro papel que a gente sempre olha aqui, OGX. OGX é um papel que já... Deixa eu apagar isso aqui para não misturar vocês. É um papel que já chegou inclusive a primeira expansão do pivô. Teve uma grande compra aqui. E vai fazer um movimento parecido com o de Cosan. Vamos ver se ele vai corrigir no tempo ou no preço. Teve vários gaps aqui nesse movimento e os osciladores já estão caindo. O ideal então é que ele seguisse caindo, mesmo que o preço não caísse tanto, para que a gente compre na retomada da alta, né? Você vê que mesmo quando vocês têm uma tendência de baixa, quando a gente compra aqui, olha, se a gente usar, por exemplo, FIBA, eu vou pegar esse movimento aqui. Como eu gosto de trabalhar às vezes para operar contra a tendência, vou dar um exemplo para vocês. Esse movimento aqui. Isso aqui existe uma pernada de baixa. Então eu vou no primeiro zigue-zague, que é esse zigue-zague aqui, ó. Certo? Olha aqui, ó. Olha aqui. Parece brincadeira isso, né? Foi exatamente na mínima de Fibonacci. Correto? Então o que a gente vai fazer? Nessa região aqui, olha, a gente vai começar a fazer posição no papel.
Correto? Para vender aonde? Lembra que eu falei? Comprar no fundo do oscilador para vender no topo do oscilador. Então uma pessoa que tenha comprado aqui no médio, vamos botar um preço médio aqui no meio exatamente. O cara comprou aqui a 14,19, 14,15 e vendeu a 16,24. Bem ou mal, gente, isso aqui deu 12% em 12 dias. A tendência de baixa seguiu. Aí você fala, ah, mas isso foi sorte, aconteceu uma vez só. Vamos pegar aqui uma nova pernada de baixa. O mercado aqui caiu, subiu e voltou a cair. Então vamos medir a extensão dessa pernada de baixa aqui, ó. E olha lá o nosso Fibonacci agindo de novo. Oscilador vendido, oscilador vendido. O cara comprou a 9,50 para vender aqui na faixa de R$11. Ah, mas por que não ficou comprado até agora? Porque a gente só pode, na minha opinião, aqui a tendência era de baixa. O movimento só foi romper a alta aqui, ó, a linha de tendência de baixa e tentar virar alta aqui. Então, enquanto o movimento se mantém abaixo da linha de tendência de baixa, o que a gente busca é comprar numa região de suposto fundo para tentar vender um pouco acima. E bem ou mal, olha, esse um pouco acima aqui nessa região, gente, foi 20% em 7 dias. Então você vê que mesmo o papel em tendência de baixa, se a gente souber o que comprar, é a hora de comprar, usando Fibonacci, usando osciladores, a gente vai fazer belíssimos giros. Tá? Bom, dentro então dos papéis que a gente viu, a gente vê sempre, a gente já deu a nossa visão. Eu vou botar alguns papéis aqui que eu acho que vale a pena a gente seguir, né, como eu disse. Gerdau é um papel interessante, OGX é um papel interessante, PMF também, graficamente. Cosan, nós vimos quando eu fiz a comparação, eu gosto muito do gráfico, principalmente de Cosan, OGX e Gerdau. Papéis com uma menor, liquidez, ou seja, que tem menos negócios na bolsa, mas também estão ficando bonitos, vale a pena a gente acompanhar. A nossa querida Friboi. Tá? E aqui a ideia da Friboi é bem interessante, bem típica. Tá aqui. Tá? O oscilador teria que cair. Acho que ele entre 4,20 e 4,50 é uma belíssima compra se o papel for lá. Tá? E vai montar inclusive provavelmente um ABC para baixo. Seria muito bonito comprar esse papel se acontecesse isso. Eucatex, um papel que teve uma liquidez pequena, mas que forma geralmente pivôs muito bonitos. Eu fiz somente um trade na minha vida em Eucatex, que foi essa operação aqui, que foi uma das operações mais bonitas e uma das mais lucrativas que eu fiz. Dentro da nossa metodologia, compra aqui, respaldada pelos meus osciladores, e eu vendi a 9,07. Isso aqui deu, gente, 57% em 90 dias. Tá? Aqui eu compro o papel, olha. Nesse nível aqui de preços eu não vou comprar, mas se o preço voltar a cair para essa faixa de preços, eu acho que vale a pena uma fezinha no papel. Esse papel tem um problema da liquidez dele, ele negocia muito pouco, então não dá para botar muito dinheiro no papel, mas é um papel para acompanhar. Múltiplos. É um papel que pode fazer um gráfico muito parecido com o Cosan. Lembra do gráfico de Cosan, gente? Olha aqui, ó, tá? Pode fazer um gráfico de Cosan. Então, é um papel interessante de comprar. Uma compra interessante foi feita aqui nessa região entre 24,50 e 25,36. E aqui o stop de quem está comprado, não tenha dúvida que está aqui, ó. E qualquer variação de preços até 28 e 23, o ideal é que o mercado caia devagar para o preço ficar de lado para buscar aqueles outros valores ali. Papel muito interessante de comprar. Queiroz Galvão, na minha opinião, é a mesma coisa. Rompeu e lateralizou. O problema é o oscilador. Tá? OGX, se romper aqui os R$15, 15 e 15, pode ser realmente que ande. Se voltar para a faixa de 12,76 com o oscilador onde a gente quer, também é um papel que merece ser acompanhado. Esse, na minha opinião, são alguns papéis interessantes. A questão da Braskem, muita gente me perguntou.
papel, se voltar aqui, ele pode dar compra. Também está lateralizando, se vocês notarem, ele fez um movimento nos 60 minutos, bem parecido com o movimento de Cosan e de múltiplos no intraday. Tá? Repare que os osciladores já estão chegando num ponto excelente, olha, tá? De risco retorno. Então, primeiro candle positivo de repente para cima aqui, vale a pena uma entrada. Isso aqui gera um risco retorno muito interessante, gente. O objetivo de vender o papel é 17,30 ou 18,40. Isso aqui no mínimo dá 10%, se for aqui em cima dá 16%. Então, fatalmente, se vocês botarem aqui um stop em candle, vocês vão ter um stop de 1% no máximo para tentar ganhar 10%. Isso é chance de 10 para 1. Um papel aqui de construção que a gente não vem falando. O problema de construção, outro dia eu recebi um e-mail sobre isso, é que a construção ela está mais ou menos toda abaixo da linha de tendência de baixa. A única exceção que eu me lembre, vamos dar uma geral aqui, olha, é Bisa, mas que tem um gráfico estranho, mas não deixa de ser um gráfico que a gente pode dizer que ele rompeu realmente uma linha de tendência de baixa. O oscilador está chegando num ponto interessante. Rossi segue em baixa e o que eu falei já com vocês outro dia, Cirela. Cirela não tem a dúvida que rompeu essa linha de tendência de baixa aqui. Agora o oscilador ainda não chegou no ponto que a gente quer. A compra seria aqui na faixa de R$13,50 a R$13, correto? Um abraço a todos. Amanhã à noite eu tento fazer uma gravação com os destaques do dia, né? Somente os destaques, os papéis que deram destaques, segmentos, seguir alguns papéis, e quarta-feira a gente volta dentro da nossa rotina. Um abraço a todos, até amanhã se Deus quiser.